Macumba, tambor. tambor. Exato, é uma espécie, uma forma de tambor. Isso aqui acabou sendo deturpado. Hoje em dia se fala da macumba carioca, que seria alguma coisa entre o candomblé e a umbanda. Na verdade, existe até o termo pejorativo, umbandomblé ou candombanda. São termos pejorativos que correm dentro das duas correntes para determinar aquilo que não é nem umbanda e nem candomblé. O candomblé como culto de raiz, deve ser respeitado. É uma manifestação cultural importantíssima, religiosa, idem. Nós temos na Bahia babás famosas, compreende? Então, não é uma coisa para ser desprezada. Eu não estou dizendo que toda casa é séria, como não digo que todo Nem todas as pessoas são sérias. Nem todas as pessoas são sérias. Quem dirá suas religiões? Nós temos que separar o joio do trigo. E cada um encara a sua religião com aquilo que você acredita e com aqueles princípios que você tem. Quer dizer, eu posso ler a Bíblia e ter um entendimento, você pode ler a Bíblia e ter um entendimento diferente, eu posso ler o Evangelho e entender de uma forma, e você lê o Evangelho e entende de outra diferente. Aliás, se todo mundo lesse a Umbanda, lesse a Bíblia, perdão, e tentasse entender o que está na Bíblia, sem precisar de intermediação de ninguém, veria que a Bíblia não é exatamente aquilo que determinadas pessoas tentam passar para nós, deixando de lado uma porção de coisa e pegando apenas o que lhe interessa. Principalmente quando fala no dízimo. É verdade. Para a gente encerrar, o que são as guias? Aqueles colares que normalmente as pessoas veem durante os cultos, durante os trabalhos da Umbanda e que muitas vezes nem sabem do que se trata. Antigamente, quando se fazia uma obrigação, o negro africano muito cedo aprendeu que o branco que veio para cá, principalmente depois da família real, veio para cá, os brancos que vieram para cá, eram muito crédulos, compreende? Então eles faziam as suas imagens e tinham uma veneração pela imagem. Se referia à imagem como se a imagem fosse a própria divindade. Muito cedo, o negro, que é uma pessoa muito hábil no trabalho com as mãos, é um artista nato, né? Quer na voz, no futebol. Tá. O negro que muito cedo percebeu, certo, que se ele fizesse as imagens, ele ganharia o respeito do branco. Então ele começou a esculpir em madeira as imagens, e já era um hábito dele na África. Ele começou a fazer cada vez melhores. Só que quando ele fazia uma oferenda, uma obrigação, quando se dá uma obrigação... O que é uma obrigação? Uma obrigação é uma parte da educação religiosa de quem abraça a Umbanda ou o Candomblé. Então, numa obrigação tem sempre 3 pontos que distinguem. Um deles é a oferenda que você faz. Outro, você deve trazer desse lugar um pedaço do lugar sagrado onde você fez então, a obrigação. Um pouco da terra, uma pedra, algo assim? Geralmente a escolha é uma pedra, tanto que o nosso primeiro nome foi esse. Nós éramos ludólatras, adoradores de pedra. Essa pedra o pessoal pegava e trazia junto do corpo, tá certo? Aí isso dava o nome de otá. A junção de várias pedras fez as primeiras guias. Os negros viram que os brancos utilizavam também um cordão com várias pedras, o rosário. Eles passaram a utilizar. Com o tempo e com a evolução, principalmente quando a Umbanda teve a oportunidade de receber uma influência maior do elemento negro, o Rio de Janeiro era um dos lugares com que a população negra era muito grande. Quando ele começou a receber essa influência, eles passaram também a diferenciar por cores as guias. As guias representam sempre alguma coisa conseguida em razão de uma oferenda ou de uma obrigação. E é como um talismã. Ela, de alguma forma, protege com a irradiação daquela entidade a pessoa que a está usando. Então, por isso que muitas vezes as pessoas também usam atravessando o corpo. Quando elas utilizam atravessando o corpo, normalmente é porque tem alguma razão extra, certo? Por exemplo, o brajá, que é ofertado ao Exu, ele sempre atravessa o corpo. O brajá de Búzios, que indica aqui uma postura religiosa mais alta, também atravessa o corpo. Bom, passaríamos aqui acho que anos falando de Umbanda, assunto teríamos. E claro que o pai Ronaldo Linares, que é babalaô, volta mais